E estamos de volta com o BBcast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdices. No episódio de hoje vamos falar do fatídico GP, mas do terrível GP do Canadá para os maquilaristas. Eu sou o Rubem GP Neto e aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do BP. E se tá ruim para a McLaren, para a Ferrari tá pior ainda. Exatamente. Bom, estamos gravando na segunda-feira à noite, até acabou de passar a premiere do filme Fórmula 1, que fala de Fórmula 1 com pilotos de Fórmula 1, e a premiere foi com a presença de pessoas que trabalham na Fórmula 1. Exatamente. Só faltou o Snoop Dogg ali presente. Porém, aquele recadinho do Paddock, como sempre, um recadinho muito importante, que é do nosso Apoia-se. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do BBcast, das nossas lives, do site do Boletim Paddock, quer deixar este legado para as próximas gerações que vão gostar de Fórmula 1. Exatamente. Assim como o INSS, que uma geração sustenta a outra, quem sabe vocês vão sustentar a sabedoria dos futuros fãs da Fórmula 1. Então, auxiliem o Boletim Paddock. Na descrição desse podcast tem o link do Apoia-se. E também, se você não pode ser apoiador, mas usa a plataforma do YouTube para ouvir o BBcast, para assistir as lives, também você pode se tornar membro do Boletim Paddock lá no nosso canal. E se você não pode contribuir aqui financeiramente, mensalmente com o BP, não deixe de usar os nossos links da Shopee e da Amazon. Sempre que você for realizar uma compra nessas plataformas, é só clicar no nosso link. Você vai ser redirecionado para o aplicativo ou para o site. E ao finalizar as suas compras, a gente recebe uma comissão aqui que também ajuda a manter o nosso trabalho. Bom, Débora, parece que na França não é só o Marcon que levou um tapa, né? A Renault também levou, porque o CEO da empresa, o Luca De Mel, deu linha na pipa, caiu fora, passou na RH e deixou esse trambolho aí, porque a Renault perde seu CEO num momento aí bem complicado de renovação de marcas da montadora, que está tendo muita discussão da questão até mesmo se vão permanecer em carros elétricos, vão permanecer em carros a combustão, a continuação dos contratos com as montadoras no Japão e também até a permanência da Alpine na Fórmula 1. A gente tem que lembrar, né, que o Luca De Mel entrou na Renault aí como CEO, porque ele não era CEO só da Alpine, né? Ele era CEO do grupo Renault. Então, além de cuidar da divisão de competição da equipe, ele também foi responsável por reformular ali a linha da Renault, né? A parte automotiva, porque a Renault, pela Nissan, né, eles tentaram ir para esse lado do elétrico também, enquanto na Fórmula 1 a gente teve a renovação da marca, né? Deixou de ser conhecido na Fórmula 1 como Renault, virou Alpine. Também eles aproveitaram esse nome para poder ir para o Mundial de Endurance da FIA, né? O FIA. Então teve todo um momento ali, desde 2020, quando ele foi anunciado como CEO, que a marca passou por todas essas etapas. Só que no momento que o Luca De Mel assume, é também um momento em que na Fórmula 1 começa a ter toda aquela movimentação de trocas de chefe de equipe. Então, em 2021 saiu o Cyril Abiteboul, e aí foram passando vários nomes, né, como chefes de equipe do time, e nenhum parou ali por mais do que um ano comandando a Fórmula 1. Até que parecia que as coisas tinham se acertado de certa forma, porque eles trouxeram o Flávio Briatore, né, em junho do ano passado como consultor da Alpine. Isso também foi uma coisa que o Luca De Mel foi buscar, né, ele olhou ali para o cenário que a Alpine estava vivendo e viu que o Flávio Briatore, por tudo que ele já tinha conquistado com a Renault, era o melhor nome para poder ajudar a impulsionar a marca, né, no cenário de competição. E aí ele fez essa contratação, mas junto com ele veio o Oliver Wakes para poder ser o novo chefe de equipe da Alpine. No final das contas, a gente viu o que aconteceu, né? O chefe de equipe foi preso. Ele não, né? O irmão dele. Mas ele teve que sair aí fugido da equipe. E a gente tá aí nessa fase em que o Briatore é o chefe de equipe, entre aspas, do time, mas é o consultor. E aí ninguém sabe o que vai acontecer. E é um momento bem delicado para a Alpine, né? Porque nos últimos meses, muito foi comentado da possibilidade de venda da Alpine. E aí isso foi alimentado somente com aquele momento em que eles decidiram que não vão mais
fazer o motor para 2026, que eles iam adquirir os motores da Mercedes para poder competir na Fórmula 1. E aí ficou essa coisa, tipo, vocês vão comprar o motor de uma outra empresa, sendo que a Renault, o nome dela na parte automotiva vem dessa coisa de produzir o carro, né? Produzir o motor também. Então isso era meio ruim. Mas eles falaram que para a parte da divisão de competição era uma boa ideia. E aí agora, tipo, você tá vendo meio que tudo ruir, muita gente, né, saindo do time, eles perdendo vários vínculos. Então, obviamente, assim, no domingo, quando foi anunciado que o Luca de Meo tava deixando a Alpine, também já veio essa coisa de que provavelmente uma movimentação para que o próprio time seja vendido. Bom, enquanto que tá tendo essa, vamos pôr, crise na Renault e ela é visível, é palpável, você pode mensurar ela, na Ferrari tá na base do boato, né? E a gente sabe que a imprensa italiana é pior que nona discutindo qual a melhor farinha para fazer aquela pizza gostosa. Por quê? Decidiram lançar o boato de que Frederic Vasseur estaria sendo chutado da Ferrari. Que ele é o mal que assola aquela equipe. Tudo tá dando errado, é culpa do... Ai, Débora, o pessoal gosta, né? Gosta, parece que tem prazer de cunhar as coisas da Ferrari. Na verdade, acho que demorou até um pouco, né, para a imprensa italiana começar a falar o que ela acha da Ferrari, né? A gente teve aí um momento de contratação do Hamilton, aí foi aquele momento de celebração também da equipe, parecia que estava todo mundo muito feliz com ele na equipe, também pensando assim pela parte de renovação do time, das pessoas que eles tinham contratado, só que ao mesmo tempo que veio a contratação do Hamilton, eles não conseguiram, né, o principal nome do mercado, que era o Adrian Newey. E aí já veio aquela coisa da imprensa, né, italiana, tipo, vocês conseguem um ótimo piloto, mas não são capazes de conseguir um bom projetista, um bom engenheiro. Então ficou aquela coisa ali guardada para futuramente tacarem no ventilador, né? E essa última semana foi exatamente isso que eles fizeram, né? A mídia italiana começou a contestar todas as decisões do Vasseur desde o momento em que ele assumiu o cargo. Também veio aí uma enxurrada de críticas por esse início de ano muito conturbado da equipe, em que saiu ali da Espanha como vice, mas todo mundo sabia que não era um vice forte, né? Não era um vice sustentado, que o desempenho do carro não é lá essas coisas, que ter feito essa troca muito radical de um ano para o outro não foi a melhor solução. E aí aproveitaram, né, nesse combo para poder falar justamente da permanência do Vasseur, né, e começar já a achar alguns nomes, né? Então, nos últimos dias já tinha sido falado do Christian Horner. O Horner foi questionado em algumas entrevistas, né, sobre... Também cogitaram ali o nome do Antonello Coletta, que lidera o programa de endurance da Ferrari, né? Falaram que ele poderia ser um bom substituto, porque a Ferrari tá tendo sucesso no EC, que ia ser um bom substituto pro Vasseur. Só que, gente, sendo bem sincera, eu acho que não faz muito sentido você mudar o chefe de equipe agora. A menos de, 6 meses pro novo regulamento, que ainda eles estão engatinhando com esse regulamento. Mas o próximo ano, a temporada vai começar ainda mais cedo do que já se começou, né? Porque além de você ter a primeira corrida ali no início de março, vão ter 3 testes de pré-temporada. Então, isso quer dizer que as coisas vão precisar estar meio que pronta na última semana de janeiro. E aí você mudar um chefe de equipe agora, tipo, o cara até se habituar com os novos funcionários, ou dependendo da situação em que ele tá preso ali no time, ele ainda ia ter que passar por aquele período de quarentena, não me parece uma alternativa muito correta fazer isso, sabe? Na verdade, quem tá falando muito dessa questão da substituição como algo que vai mudar a Ferrari, na minha visão, assim, tipo, é um pensamento muito burro, sabe? Porque, cara, olha o cenário, sabe? Se ainda tivessem mais um ano e meio pro próximo regulamento, aí você até pensa. Mas essa coisa de querer agir que nem time de futebol, de não tá dando certo, vamos trocar o técnico, porque o técnico é o problema, não funciona, né? A Alpine tá trocando de chefe de equipe até hoje. Mas eu não acho que o trabalho do Vasseur tá ruim. E o Vasseur até pontuou numa entrevista sobre a questão das mudanças que a Ferrari fez. Até viralizou nas redes sociais, acho que foi o recorte do Vasseur que mais passou, em que ele fala que eles trocaram já tudo, menos uma peça. Ele pontuou, já trocamos pilotos. Então, assim, pilotos não é o problema. O problema é que
trocou Vettel, trocou Carlos Sainz, mas se manteve o mesmo engenheiros, tanto para o Leclerc como para o Hamilton. E vale ressaltar que a gente pontuou muito nas lives a questão do Hamilton tá tendo problemas lá com o... Como é que é o nome da criatura? O Ricardo... Do Adami. Desculpa, a gente odiava tanto o cara que a gente até esqueceu o nome dele aqui. Mas que no GP agora do Canadá a gente viu também o Leclerc passando pela mesma coisa. Tipo, ele questionando, gente, vocês têm certeza que eu tenho que parar? Eu tenho que trocar esse pneu? Foi certo, meu pneu tava bom. Fui para um pneu com mesma coisa de rendimento. Então, assim, eu acho que o Visser pontuou isso, a questão dos engenheiros dos dois pilotos, que foi duas coisas que eles não alteraram até agora. Saiu o Binotto, entrou ele, saiu o piloto, saiu o pessoal que desenvolve o carro, mas os dois engenheiros, as equipes que orbitam... estratégia também eles trocaram, né? Tá meio estranho. Eu acho que, assim, tem muito do problema do que é a Ferrari em si, né? Acho que do pessoal da parte de cima, que se permite até um certo ponto mexer nas coisas, mas outra parte eles já são mais reticentes com essas mudanças. Só que é muito estranho, tipo, um time fazer tudo isso que faz na Ferrari da Fórmula 1 e no WEC eles se permitiram fazer algumas coisas diferentes, né? Então, você vê que a mecânica do WEC se encaixou finalmente. Eles tinham ganhado 2 Le Mans, aí esse ano eles começaram a ganhar todas as corridas, né, conseguiram encaixar os carros ali, por mais que se fale da questão do BOP, mas, gente, tipo, toda corrida você tem que brincar com essa peça. E todos aceitaram entrar na WEC com a questão do BOP. Todos resolveram dançar essa dança, né, e a cada vez que você ganha, você meio que tem uma punição por conta disso, porque eles estão tentando tornar a categoria assim mais competitiva, né, que o pessoal realmente se interesse para ir para lá. E aí veio as 24 horas de Le Mans, tipo, os 3 carros nas 3 primeiras posições numa parte da prova, eles ganharam com a equipe que não é a equipe a equipe principal, né? Que é a equipe justamente que eles não estão focando no campeonato, enquanto que os 2 carros que estão focando no campeonato não tiveram o mesmo rendimento do 83. Não tiveram, até na questão estratégica da própria corrida, né? Obrigada, Pierre Guide, por cagasco. No final das contas, o 50 também acabou desclassificado, né? Depois que acabou a prova. Mas, assim, de certa forma, as 24 horas de Le Mans foi bem positiva pra Ferrari. E aí você vê todo esse trabalho, e aí o que me irrita muito é que, tipo, os negócios estão andando no WEC. E aí você fala, mas e se a gente tirar o chefe de equipe de lá? Tipo, gente, não é o chefe de equipe, sabe? Que é o centro. Mas se você tirar ele do WEC, você vai desestabilizar o projeto que tá funcionando. Não, e você vê, a Ferrari acerta por 24 horas, menos o Pierre Guide. Obrigada, E Guide. A Ferrari não consegue acertar por 2 horas no Canadá. Não, e eu fiquei meio abismada, assim, com o que aconteceu no Canadá, porque é uma pista que o Hamilton gosta muito, né? Ele... Novamente isolaram ele, né? Durante todo o final de semana ele tava falando muito, né, de que é uma pista que ele gosta muito. É um circuito que você tem oportunidade de fazer ultrapassagem, ele tem ali as zonas de ativação de DRS, mas é muito mais eficaz do que em algumas outras. E a Ferrari foi para uma prova em que ela não só isolou o Hamilton, como ela também conseguiu isolar o Leclerc. Tipo, nenhum dos dois tinha para onde ir naquela corrida. A estratégia deles, assim, bem descabida, né? Até eu fiz uma crítica ao Leclerc, porque... Parecia uma estratégia da Alfa Romeo. Da Alfa Romeo. Da época do Visser na Alfa Romeo, do tipo, termina a corrida, que pra mim é mais importante do que você disputar a ponta. Disputar qualquer coisa. Ficou bem esquisita essa corrida. E aí... tá o desenvolvimento da prova, né? Foi o que eu tava falando, né? Da crítica. Porque o Leclerc, o engenheiro dele chegou e falou pra ele: a gente vai fazer isso. Ele, mas eu não quero. O meu pneu tá bom, não precisa mudar. Mas ao mesmo tempo em que ele fala, tipo, não preciso mudar, ele tá indo com o carro pros boxes, sabe? Cara, bate o pé. Tipo, não, vamos ficar mais uma volta aqui na pista, me explique por que a gente vai fazer essa estratégia. Não, a única coisa que eles falam, tipo, a gente vai seguir esse plano, você vai parar agora. Mas não tem nenhum jogo, assim, sabe, do que tá sendo trabalhado. E no final das contas, eles isolaram o Hamilton, isolaram o Leclerc. Nenhum dos dois se encontrou em pista, talvez para poder evitar algum confronto entre eles, mas o Leclerc também não tinha para onde ir nessa prova. E aí também fica aquela coisa, tipo, se
se aparecer um safety car, será que vai ajudar eles ou no jeito que eles estão aí, na condição de pneus, não vai ajudar em nada? E de fato não ia ajudar em nada, sabe? Nossa, eles conseguiram travar a corrida deles de um jeito bem ruim. Nossa, foi bem difícil. A prova do Canadá. Bom, e para quem ouviu os nossos últimos BBcasts das últimas lives, nós comentamos, né, sobre a questão da Red Bull tanto reclamar ali da McLaren, falar que o carro da McLaren tinha algo de legal, que a FIA veio e investigou, né, virou de cabo a rabo o carro da Ferrari não, da McLaren, lá em Barcelona, que eles falaram, olha, ilegal não tem, porém tem uma coisa aqui que você fez uma leitura do regulamento que eu não gostei, porque você me fez de trouxa. E assim, eu não gosto de ser feito de trouxa. Então eu vou mudar a regra para 2026. Vocês não podem fabricar uma asa dianteira que joga ar limpo e frio nas rodas e refrigera não só o freio, mas como também rodas e pneu, beleza? A capinha, né, do pneu também, eles não podem mexer com aquilo, tipo, ser uma peça que além de revestir o pneu, ela não pode ser aerodinâmica, pode ser usada para o fluxo de ar. Mas aí, eu vi o pessoal falando, acabou com a ilegalidade da McLaren, tal. Agora 2026, quero ver o que ela vai fazer. Então, 2 pontos sobre isso. Primeiro, a McLaren não estava ilegal, porque até mesmo a asa foi aprovada pela FIA. E isso é muito legal, né? Porque a McLaren, esses meses todos, que todo mundo ficou falando da asa dela, e não sei o que, a asa da McLaren e tal. Depois, o Stella falou, antes do Canadá, né, que eles tinham conseguido trabalhar com a asa da McLaren e fazer ajustes. Então era aquilo, tipo, pode ser que estivesse abrindo tanto, mas a gente fez o ajuste e tá dentro da regra. Tanto que a McLaren só fez mudança da asa dianteira agora. Exato. E aí tem o outro item que, cara, a asa dianteira de 2026, ela é totalmente diferente de tudo que já foi feito na Fórmula 1. Porque ela vai ser uma asa que ela vai ter, né, a aerodinâmica, o mini DRS. Então você não tem como trabalhar uma questão de arrefecimento dos pneus com uma asa que vai ter movimento. Então assim, ou você foca na refrigeração ou você foca na aerodinâmica. Essa asa não vai ter como. O grande problema desse regulamento... Que não existe? Não, do regulamento atual da Fórmula 1. É que eles estão vendo cada vez mais as equipes indo explorar algumas partes que eles não deixaram tão bem esclarecidos. Tipo, tem uma leitura para aquela parte. Mas tem equipe indo além, né? Porque os fiscais da FIA é um número reduzido, os que fazem o regulamento, comparado à quantidade de engenheiros que as equipes têm. Então, os times têm esse papel mesmo de estudar aquele regulamento e tentar fazer... pegar aquela parte ali em que o pessoal não tá olhando com muita atenção e tentar explorar isso. O que a McLaren fez foi trabalhar ali com uma peça aí da parte aerodinâmica do carro e dos próprios dutos de freio, né, para você fazer a refrigeração do pneu. Tanto que levou a Red Bull a fazer aquele brilhante comentário no final do ano passado, né, que a McLaren estava injetando água no pneu. Que não dá, né, Red Bull? Não sei se você sabe, quando a água ela esquenta também, sabe? Não é só a borracha, né? A água vai esquentar também. Mas enfim, Não, o mais legal isso sair do Christian Horner, que é um cara que mora em sítio, tem trator, e para quem não sabe, pro trator não ficar pulando que pipoca, as rodas traseiras você enche d'água para não quicar. Então você gera um peso que você não pode correr com o trator muito rápido, porque na hora de você fazer uma curva até mesmo a freagem, a água vai estar em movimento dentro do pneu, e isso pode atrapalhar na sua freagem. Mano, é muita burrice você afirmar que um carro de Fórmula 1 tem água dentro dele, do pneu. Sendo que as equipes tá cada vez mais tentando tirar peso do carro e botar água, sendo que o peso... Só se o Zac Brown consegue fazer uma água que flutua água em dentro pó. do pneu. Água em pó. Água em pó. Água em pó. Enfim... Aí, bom, a McLaren ela fez esse trabalho ali para poder fazer a gestão melhor dos pneus, né? Então é por isso que, de certa forma, eles têm uma vantagem relacionada à degradação dos pneus que outras equipes não têm. Mas foi o que a FIA falou, não tá ilegal. Dentro do que a gente colocou aqui da regra do que é cobrado hoje, tá tudo certo, que a gente não quer mais que vocês continuem explorando essa área. Então, tipo, foi aquela coisa assim, vai procurar outra área do carro para vocês explorar. Essa daqui já deu. Quem explorou,
Quem não fez o seu trabalho, o problema é seu. É isso, galerinha. Agora vamos direto realmente para falar do GP do Canadá, que eu vou ser sincero, eu adoro o GP do Canadá, é um dos GPs que eu mais gosto. Tenho boas memórias, principalmente do GP de 2011, que a gente teve um revival agora, não foi tão bom, porém é um dos GPs que eu mais gosto, porém começou triste para mim, porque Russell foi pole. E assim, gente, o Russell eu reconheço, ele é um bom piloto. Ele não é um mau piloto. Mas falta, sabe? Maldade. Falta aquele tchan. O pior é que ele é tão malvado em umas coisas e em outras ele é tão... Tipo, não, bom. Ele foi malvado no final da corrida. O que a gente esperou que ele fizesse na primeira curva junto com o Verstappen, não foi feito. Ele foi fazer o quê? Merda o quê? No final da corrida. Bom, mas Russell foi pole, ganhou a corrida. Não vou dizer de ponta a ponta, porque começou um jogo de pitstops ali malucos. A Red Bull, mais uma vez, ela tentou movimentar a corrida com as trocas de pneus, né? Cara, foi jogada boa. Foi uma bela de uma jogada da Red Bull. Agora vamos lá. Todo mundo a funcionar, critiquem, né? A Hannah. A Hannah, com a estratégia dela, fez todo mundo antecipar pit stop e chegou no final da corrida, tava todo mundo pensando o que fazia. Porque eles colocaram o pessoal para poder pensar, né? Então acabou que foi uma corrida mais movimentada nesse sentido do pessoal ter que ver o que ia fazer, quais são os pneus que eles tinham de fato deixado para a corrida, né? Foi um final de semana em que, pensando para a prova, eles tentaram poupar os pneus duros e médios e acabaram nos treinos livres focando muito mais no composto macio, e isso também acabou mexendo na estratégia da corrida. Exato, mas como eu falei, nosso querido Russell foi pole, ganhou corrida, mas da Mercedes eu acho que o destaque maior fica para o Kimi Antonelli, que vem aí de uma sequência de corridas ruins, o pobre coitado. Como eu até tuitei no dia, a Mercedes não sabe lidar com o próprio motor, e quem está pagando o pato é o Kimi Antonelli. Mas Kimi Antonelli conquista aí, né? Seu primeiro pódio, sendo o terceiro piloto mais jovem a subir no pódio. É engraçado, a gente falou tanto dele ser jovem, né? Chegando na Fórmula 1, ele ainda é o terceiro mais jovem a chegar na Fórmula 1. Não, na Fórmula 1 não, no pódio. E pro Kimi, acho que foi um momento bem legal, né? Porque ele vinha de 3 corridas bem ruins, com abandono, com problema no motor. Ele, antes mesmo do evento começar, ele falou da dificuldade que ele estava enfrentando para poder gerenciar aquele pneu C6, que é o mais macio, né, que a Pirelli tem na gama. Então, ele falou dessa dificuldade e do quanto que estava impactando na corrida dele. E nessa prova, apesar ali da temperatura alta no asfalto, a Mercedes conseguiu gerenciar bem os pneus. Então, assim, dentro do cenário foi uma corrida mais fria comparada com outras que eles estavam enfrentando na Europa. E foi esse trabalho de gerenciamento dos pneus que eles conseguiram fazer uma boa corrida. E aí até o Kimi falou, né, o quanto que isso fez diferença para ele. Mas essa também foi uma corrida em que ele fez uma largada excelente, né? Que ele soube disputar ali a segunda e a terceira curva com o Oscar Piastri, não ficou intimidado pela experiência já que o Piastri tem. E ao pegar aquele terceiro lugar, ele jogou muito com o trabalho que a McLaren ia fazer, mas também tentando alcançar o Verstappen, né? Então foi uma corrida bem legal. Tanto que, depois que acabou a prova, que ele tinha conseguido o pódio mesmo, né, que teve aquele período ali de safety car, ele até falou que nas últimas voltas ele só ficava olhando pro painel ali e para poder, tipo, ver quantas voltas faltava, porque ele até temia uma relargada, porque ele tinha desgastado tanto o pneu tentando buscar o Verstappen e se defender das McLarens, que ele tava, tipo, já, meu Deus, se a corrida continuar nessa tocada, ele tinha grandes chances de ter perdido o pódio. Que por sorte não perdeu. Quem perdeu nesse final de semana foi Lando Norris. Que assim, eu tô um misto de estar puto com ele e ao mesmo tempo não estar puto com ele. Porque eu achei legal a gana dele, e uma coisa que eu criticava tanto ele, de não ter gana, não tentar buscar vitória, não tentar buscar uma ultrapassagem, não forçar ultrapassagem quando era necessário. Mas o problema maior que me pegou ali é o seguinte: à frente dele não era só questão de estar o Piastri, líder do campeonato com o dele. A 2 carros à frente dele estava o Max Verstappen, que é o cara que tanto pode tirar o título dele e do Oscar, como também pode tirar o vice-campeonato dele. Então, assim, era a hora dele ter tido cabeça fria, tipo Abel, sabe? Cabeça fria e coração quente. Tipo, cara, relaxa, termina a corrida, pontua, dá uma de Prost, não vai tentar dar uma de Villeneuve. Cara, ele foi, nossa, perfeito.
Ele foi Gilles Villeneuve no Autódromo Gilles Villeneuve. O cara que é desencabeçado e acaba perdendo a corrida porque quer ser grande demais. E assim, não dá. Acho que o Norris realmente torce para que ele aprenda, como ele veio aprendendo com os últimos erros dos últimos anos, mas parece que cada vez mais o Norris tem que aprender algo novo, sabe? Nunca cessa o aprendizado dele. É muito aprendizado. Ele tem que assistir as corridas, Cara, né? ele tem que assistir Telecurso 2000, é isso. Que falta pra esses pilotos Nossa. jovens assistir as corridas anteriores. Isso que eu ia falar. Não as deles, as dos outros. Cara, tá na hora de um youtuber fazer Telecurso 2000, curso pra piloto de Fórmula 1, utilizando imagens só dos anos 2000. De 2000 a 2009. Perfeito, acabou. Gente, eu fiquei bem frustrada com esse resultado do Norris, né? Com o abandono em si. Porque assim, você vê aquela coisa o primeiro momento ali dele tentando chegar no Piastri e deles juntos pressionando o Antonelli foi muito bom. Porque era aquela coisa, se o Antonelli errar ou se o Piastri fizer a ultrapassagem, imediatamente o Lando poderia já ganhar aquela quarta posição, né? Então, eles tirariam o carro da Mercedes do pódio. Isso também ia ser bom, porque o Russell tá aí, né, beliscando. Agora conseguiu uma vitória, mas tá beliscando o pódio, não sei o que. É uma equipe que tá tirando alguns pontos da McLaren. Então, nesse primeiro momento, aquele trabalho dos dois tava bem bom, assim, tava funcionando. E se a gente pensar que o Antonelli é um piloto que tem menos experiência ali, comparado com os dois, era fácil você pensar que se a gente induzir ele a um erro, a gente vai conseguir essa posição. Só que no momento em que o Norris foi extremamente otimista pra cima do Piastri, aí o negócio ficou muito ruim. Porque eu entendo que, assim, tipo, não é um momento ainda que a McLaren tá querendo entrar em rádio e falar não briguem, mantenham as posições, essa coisa. Tipo, eles estão tentando levar com a possibilidade do Lando e do Piastri disputar o título até onde der, né? Querendo dar preferência pra ninguém, apesar do Piastri ter mais vitórias. Só que ao mesmo tempo, tipo, gente, se você pensar friamente com tudo que tá acontecendo no campeonato, na Espanha, o Verstappen terminou em 10º. Então ele somou só um ponto. Eles tinham conseguido abrir uma quantidade, assim, não deixa ninguém tranquilo, mas era uma quantidade boa de pontos pro Verstappen. Chegou nessa corrida, a McLaren ela não teve a mesma chance de disputar a vitória, disputar uma pole, né, tão bem, de uma forma tão bem sucedida assim. Então acho que era aquela corrida meio tipo contenção de problemas, precisa conseguir as melhores posições, somar o máximo de pontos. O Norris já não tinha feito uma boa classificação, mas conseguiu ficar ali próximo do companheiro de equipe, né? E aí, tipo, você joga tudo a perder quando você vai tentar brigar com o teu companheiro de equipe para conseguir uma ultrapassagem que não tinha necessidade de fazer, né? E aí, sei lá, aí fica aquela coisa, tipo, será que a McLaren também não errou de tá deixando as coisas muito abertas? Porque depois até o Lando falou, né? A única regra que a gente tem hoje dentro da McLaren é que os dois pilotos não podem se tocar, e foi a coisa que eu acabei cometendo, que foi a batida nossa, né? Isso não é pra poder se repetir, então eu sei o que fazer nas próximas provas. E aí ele também acabou assumindo toda a culpa, né, de ter sido muito otimista, tudo. Que sei lá, sabe? Pensa um pouquinho à frente, né? Não só no momento ali, não só naquela corrida, porque beleza, eles podem ter corridas como na Espanha, que eles vão terminar 1-2. Eles podem ter corridas que nem essa do Canadá, que eles não vão nem brigar, talvez, pelo pódio, sabe? Então, é uma gestão de campeonato até o final do ano. Em construtores, eles estão bem mais tranquilo, mas o de pilotos não, né? E se um dos dois quer levar esse título no final do ano, que principalmente o Norris, que é um piloto que é tão contestado, e esse talvez seja o ano que seria mais fácil dele conseguir esse título, ele tá pecando em detalhes que faz muita diferença no final. Exato, até se você olhar o Mundial de pilotos, no construtores, depois a gente até comenta, mas pilotos, tá muito próximo do Russell pro Lando Norris. O Piastri ainda ali tem uma gordurinha, ele pode ainda se dar ao benefício de ficar fora de um pódio de uma corrida ou outra, mas já em comparação o Lando não, o Lando ele já tem que, começar a crescer no campeonato de uma forma mais consistente. Bom, pessoal, é isso, a gente agradece a todo mundo que ouviu o BBcast até aqui. Como eu falei, a gente ia comentar agora há pouco da questão do Mundial de Pilotos, quer dizer, de construtores, a única mudança que teve foi a Mercedes que ultrapassou a Ferrari, mas eu acho que o embate entre as duas vai durar por bastante tempo. A gente tem uma boa consistência aí do Russell, mas
a Mercedes está pecando em algumas corridas, em estratégia e também no desenvolvimento do carro. Vamos ver também se a Ferrari não se acerta. A Ferrari se acertando também vai virar um grande oponente da Mercedes. Eu acho que para a Ferrari e para a Mercedes ainda está tudo muito em aberto, né? A gente ainda pode ter mais alguns pódios da Ferrari, a própria Mercedes pode conseguir algumas coisas aí, né? Eles estão mirando muito no resultado do GP da Inglaterra, do que eles vão conseguir fazer na corrida de lá, né? Porque é uma corrida importante para eles. Eu acho que também aquela coisa, né? O pódio pro Antonelli vai ser bom, porque também vai dar uma confiança para ele que as últimas 3 corridas tiraram. Então isso também pode ajudar ele em alguns próximos resultados. Então, vamos ver o que vai acontecer no campeonato aí, mas me preocupa essa situação, assim, da McLaren e ainda do que tá rolando com a Ferrari, né? Acho que foi um final de semana bem decepcionante, tanto em classificação quanto na corrida da Ferrari. Bom, e agora, em definitivo, finalizamos mesmo o BBcast. Agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Acompanhe o boletim, nós vamos ter aí nossa live na quarta-feira. Então, compareçam, mandem suas perguntas, participem, é muito bom a participação de vocês. E lembrando que também nós temos agora nossos cortes das lives, se você não pode assistir ela inteira. Os melhores momentos a gente faz os cortes e joga lá no TikTok. Então acompanhe o Boletim do Paddock no TikTok, no Instagram e nas demais redes sociais, sempre como Boletim do Paddock, no Twitter, como diz no Boletim Q. Um forte abraço e até a próxima. Até a próxima.